Bom dia, Srs. Deputados. Vamos então iniciar os trabalhos de hoje, sendo que vamos começar com esta audiência à UNITED para a apresentação da nova estratégia para o período 2023 a 2027, que tem como objetivo introduzir 30 novos produtos de saúde até 2030 para acelerar o alcance das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos aqui connosco o Sr. Diretor de Relações Internacionais e Comunicação, Maurício Cisne, e o Diretor Executivo Adjunto, Tanu Avafia. It's correct? Ok. Podemos então começar, não sei se usará primeiro da palavra ou usas da palavra o seu Diretor Executivo. Apenas em termos logísticos, deputado. Do logístico, sim. Os senhores executivos não falam português. Certo. Nós falamos todas as línguas, não há problema. Dear Sir, it's a pleasure to me and for this commission to have you here today. We have 1 hour to talk about this. To beginning, you have 10 minutes to explain all the things you want. After that, all the parliamentary groups can ask. They have 5 minutes each to make questions. And in the end, you have 10 minutes to finish. Okay? Well, bem, como se diria em português, vamos então começar a nossa sessão. É uma altura para aproveitarmos para pormos o nosso inglês em dia. Okay, you understand? Yes? Yes. It's okay. Thank you. Dear sir, you have 10 minutes to your beginner presentation, please. Thank you. Thank you very much, Mr. Chair, and good morning, honourable members of the Parliamentary Committee. We are delighted for the opportunity and would like to thank you for making the time to meet with us this morning and to hear a bit more about UNITAID, the impact that we have had on global health outcomes, as well as some opportunities for closer collaboration in the coming months and years, we hope. So, as introduced, my name is Tanu Avafia. I'm the Deputy Executive Director of UNITAID. I joined a few months ago, and I have to say that UNITAID is really it's not the biggest organization, but it is one that is extremely impactful when we look at what impact we have on health outcomes. Very briefly, and then I'll hand over to Mauricio, who will talk us through some slides. Our main mission as a hosted partnership of the World Health Organization, headquartered in Geneva, is to accelerate the discovery, the development, and the delivery of health technologies for people with unmet health needs, predominantly in low and middle-income countries. And by doing that, we help to save time, we help to save money, as you'll hear in the presentation, and ultimately lives and health outcomes of those with unmet health needs. We have a short presentation today to take you through some of the achievements of UNITAID, as well as to talk you through our new strategy, which was adopted a few months ago. And then we will hopefully have a discussion about opportunities for closer collaboration. I will hand over to Mauricio now, who is going to walk you through a few of the slides, and then we very much look forward to an interactive session after that. Over to you, Mauricio. Com sua indulgência, Sr. Presidente. Excelências, Srs. Deputados, Srs. Deputados, é um prazer muito grande como luso brasileiro, de origem madeirense, faço a ressalva, estar cá convosco. Venho para falar só algumas palavras, agradecer à Assembleia, agradecer ao Estado português pelo apoio que tem dado à UNITAID. Portugal fez uma contribuição considerável à UNITAID ano passado, no contexto do nosso combate contra a Covid-19.
Nós estamos aqui, então, para renovar, agradecer e renovar esse intento de continuarmos trabalhando. Como disse o meu colega Tenu, a UNITAID é uma organização relativamente recente, existe desde 2006, e tenta justamente ligar a ponte entre a inovação e os mercados das pessoas que precisam dessas inovações. Nesse sentido, vamos ver se isso funciona. Ou seja, nós trabalhamos com todos os medicamentos, todos os diagnósticos inovadores para HIV, tuberculose, malária e outras doenças, como, por exemplo, a doença de Chagas. E isso são inovadores no sentido de que nós trazemos esses medicamentos, esses diagnósticos, são disponíveis, por exemplo, em Portugal, para o tratamento do HIV, que os senhores deputados conhecem muito bem, que custa cerca de $12.000 ou 12.000 euros, hoje em dia é a mesma coisa, um tratamento anual para uma pessoa que sofre de HIV em Portugal. Esse mesmo medicamento é disponibilizado em África subsaariana por $75 ao ano. Isso é um trabalho da UNITAID. Como é que nós fazemos isso? Desculpa, isto aqui tem um certo... nós fazemos isso através de 3 pilares de ação. A inovação, acesso e a mise à l'échelle, como se diz em francês, ou seja, colocar esse medicamento na disponibilidade das populações mais vulneráveis. Nós trabalhamos na primeira malária, a vacina da malária, que é agora aprovada pela OMS. Nós trabalhamos com todos os tratamentos pediátricos de HIV, tuberculose e malária e somos responsáveis por mais de 90% desses tratamentos que estão disponibilizados nos países mais vulneráveis. Conseguimos trabalhar com acesso ao oxigênio líquido, diminuindo o custo, e também fazemos um tratamento bastante inovador no que diz respeito à prevenção do colo do útero. E, claro, com a Covid-19, trabalhamos com os terapêuticos, com os medicamentos, mas também com os diagnósticos. Hoje em dia, quando se vê um diagnóstico, esse autoteste que se vai buscar nas farmácias e custa alguns poucos euros, no começo não era assim. Foi uma batalha muito grande com os produtores e ter os volumes necessários para que esses medicamentos, nesse caso, esses diagnósticos, pudessem ser disponibilizados. E hoje em dia nós temos o prazer de ver que, realmente, as pessoas nas farmácias e os estados, principalmente, conseguem tê-los a preço e também de forma muito eficaz. Eu não sei para onde apontar isto aqui. É para lá. Obrigado. Aqui tem alguns elementos, Sr. Presidente, essa apresentação fica para a Comissão, claro, e aqui eu não vou me alongar sobre os elementos técnicos como mais trabalhamos, mas trabalhamos em toda a cadeia de valor de um produto, que vai desde dos ensaios dos estudos clínicos, quer dizer, não trabalhamos na área de pesquisa, não estamos aqui na pesquisa fundamental de um medicamento, de novas moléculas. Não faz a UNITAID isso. A UNITAID trabalha quando se está na fase de estudos clínicos e vai trazendo até as populações e até, de vez em quando, tendo produtos ou investimentos com as populações para poder gerar demanda para esses produtos. Quando nós levamos o autoteste para o HIV, por exemplo, em África, ninguém queria saber do autoteste. Que é isso? Discriminação, estigma, vou fazer, saber, as pessoas vão saber. Hoje em dia, trabalhando com as comunidades, nós temos aceitação. Hoje em dia, nós conseguimos identificar cerca de 1/3 das pessoas infectadas pelo HIV no mundo não sabem o seu estado serológico. E a maioria das pessoas são homens que não vão ao serviço de saúde. Como é que se comata essa lacuna? Ninguém pode forçar ninguém ao serviço de saúde. Então, se comata com, nesse caso, uma solução inovadora, que é esse autoteste, disponibilizado, no caso da África, a $1, um autoteste HIV salivar, que nós fazemos. Então, nós trabalhamos em toda essa cadeia de valor, desde dos ensaios clínicos até a trazer os medicamentos em larga escala para as populações. Mas, claro que nós trabalhamos nessa perspectiva e não trabalhamos só. Nós trabalhamos com ideia de impacto, sem dúvida nenhuma, como disse o Tenu, nós economizamos tempo, nós economizamos dinheiro e nós salvamos vidas através desse nosso processo. Trabalhamos em parceria com os países receptores, os países doadores, através de parcerias, por exemplo, de cooperação com serviços, institutos de medicina tropicais e assim por diante, e trabalhamos com as pessoas, porque, afinal de contas, e hoje em dia, com as novas tecnologias, nós sentimos que, cada vez mais, com a saúde digital e assim por diante, que a saúde está cada vez mais, principalmente a preventiva, na mão dos utentes. Então, a nossa aposta é também nesse sentido de que a inovação
nos leve a essa realidade. Nós estimamos de que os nossos investimentos, nós temos uma carteira de investimentos de cerca de 1,5 mil milhões de dólares atualmente. E essa carteira de investimento gera anualmente cerca de 5 a 6 mil milhões de economias. Economias por quê? Porque as pessoas que vão, por exemplo, fazer um teste e são diagnosticadas com uma HIV, por exemplo, ou com uma tuberculose, ou com a malária, vão ser tratadas. Em sendo tratadas, reduz o custo e o impacto no serviço de saúde, por exemplo. Ou, diretamente, com esses custos, esses benefícios, no que diz respeito à redução do preço dos tratamentos, dos diagnósticos. Então, tem custos diretos e custos indiretos. Mas, sem dúvida nenhuma, o que nós costumamos dizer na Unitide, é o meu trabalho, nós somos um bom investimento. Cada dólar investido na Unitide dá aos países, principalmente à saúde, um rendimento muito maior de 5, 10, 15 vezes, dependendo do tipo de investimento que nós fazemos. Eu procuro falar investimento porque é uma área que nós temos subvenções. Nós temos cerca de uma carteira de 70 subvenções, como eu já disse, com um portfólio de 1,5 mil milhões. Mas, na verdade, são investimentos de saúde, são investimentos de saúde pública e os nossos grandes doadores são os países. Aqui estão os nossos grandes doadores. Nós temos uma carteira de cerca de mais ou menos 300 milhões por ano. 300 milhões de dólares. Desculpa, mas os orçamentos das Nações Unidas são todos dolarizados. Mas hoje em dia fica fácil, porque a conversão é bastante simples. E temos Portugal como um dos novos doadores nesses últimos 2 anos e esperamos que isso continue. Os países fundadores da Unitide é a França, o Brasil, o Reino Unido, a Noruega e a Noruega. Não, França, Reino Unido e o Chile, desculpa. É os únicos países. Agora, sobre a nossa nova estratégia, algumas poucas palavras. O que nós esperamos é de que, até 2030, nós vamos ter 30 novos produtos inovadores que vão mudar a vida das pessoas, seja através de redução de custos, seja através do acesso facilitado, ou seja através simplesmente de sistemas. Fala-se muito hoje em dia, por exemplo, da capacidade de produção, o que nós aprendemos com o Covid, que é importantíssimo ter a capacidade produtiva de vacinas e medicamentos, e não ficar dependendo de que isso venha de um país, outro, pelo menos, completamente alheio à nossa realidade. Então, trabalhamos também nessa área de fortalecimento de sistemas para que essas lacunas de acesso sejam comatadas. HIV, tuberculose, malária, mulheres e crianças e, sem dúvida nenhuma, as futuras pandemias. Ainda estamos vivendo a pandemia do Covid, mas pensamos nas próximas. E em Portugal, especificamente, o nosso trabalho e o nosso intento, parte da nossa visita cá, é continuar essa colaboração, principalmente na área da saúde materna, também na prevenção e tratamento, ou seja, prevenção e resposta das pandemias. Nós trabalhamos, revolucionamos o acesso ao mercado global de oxigênio líquido. E isso é uma conversa separada, porque é um tema bastante importante, porque o oxigênio líquido é considerado um medicamento essencial. Está na lista de medicamentos essenciais da OMS. E trabalhamos, claro, com as doenças infecciosas. Isso é o nosso intento. Sem mais delongas, Sr. Presidente, paro por aqui, dentro do prazo que nos foi alocado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então passar à ronda única do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Deputado Luís Soares. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os representantes da Unitide. É um prazer recebê-los cá e também conhecer o vosso projeto. Felicitá-los pelo trabalho que desenvolvem, sobretudo pela inovação que pretendem trazer para o sistema de saúde, pelas áreas que particularmente trabalham, que são áreas extremamente importantes. Não temos propriamente uma pergunta concreta para colocar, mas apenas questionar
uma vez que Portugal é um dos países com quem têm trabalhado, se o contexto dessa parceria se resulta particularmente daquilo que foi a pandemia por Covid-19 e também qual é a perspectiva que têm de continuar a trabalhar nos próximos anos com o Estado português naquilo que é na vossa ação. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria que passasse a palavra ao grupo parlamentar. Estou à espera do deputado que vai fazer a intervenção, de qualquer das maneiras. Se, entretanto, o deputado não chegar, eu farei a intervenção. Muito obrigado. Pois, Sr. Deputado, o problema é que não vejo aqui na sala deputados de outros grupos. Está ali. Peço imensa... Muito bem. Sr. Deputado estava... Está bem. Então, ok. Faça favor, Sr. Deputado João Dias. Peço imensa desculpa, eu tinha ouvido, mas... Muito obrigado, Sr. Presidente dos Deputados. Faça favor. Cumprimentar os nossos convidados que aqui já nos prestaram esclarecimentos e eu, perante o que ouvi, estou esclarecido, não tenho questões a colocar. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado Rui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a vinda da Unitaid a Portugal e esta Comissão da Saúde. Como sabemos, há inúmeros desafios da saúde global, por isso o Partido Social Democrata já fez aprovar nesta Assembleia da República a criação de uma submissão de saúde global, de certa forma para ir de encontro àquilo e acompanhar o que são as diretrizes internacionais da OMS e outras entidades envolvidas na cooperação do domínio da saúde, e que um deles, que na minha opinião, e é fundamental, é o combate às desigualdades na saúde, e no século XXI existe aqui uma assimetria relevante a cuidados terapêuticos em muitas partes do mundo. Também por aquilo que eu ouvi, fiquei bastante esclarecido e a questão que o deputado Luís Soares aqui fez é bastante pertinente e nós acompanhamos essa questão e agradecemos a vinda da Unitaid a esta comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico com a ideia que os seus deputados são conhecedores absolutos do trabalho da Unitaid, esclareceram-se antecipadamente. Têm possibilidade agora de ter o resto do vosso tempo para continuar as explicações ou dar resposta à pergunta, sobretudo à pergunta que foi feita. E o tempo é vosso. Façam favor. Sr. Deputado, peço desculpa. Sra. Deputada, peço desculpa. Faz favor. Faz favor. Queria agradecer a exposição e queria colocar as seguintes questões. Por um lado, queria perceber aqui em Portugal com que organismos trabalham, com a Direção-Geral de Saúde, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, se trabalham também, incluindo projetos de cooperação que Portugal tem normalmente com vários países, nomeadamente a CPLP. Também qual é o vosso trabalho específico nos países da CPLP? E depois, pelo que vocês apresentaram, vocês fazem vários tipos de ações, nomeadamente, pelo que eu entendi, trabalhar ensaios clínicos que podem, dessa forma, também levar às populações dos países de baixo e médio rendimento, podem levar produtos inovadores. Por outro lado, pelo que percebi também, vocês trabalham com os laboratórios e tentam, comprando grandes quantidades, baixar preços. E também, por outro lado, pelo que eu entendi, vocês, e essa também é uma dúvida, vocês trabalham diretamente com as populações, essa é uma dúvida mais, ou trabalham com os serviços de saúde desses países de baixo e médio rendimento, mesmo, e também uma apreciação sobre se trabalham com os serviços de saúde, trabalham, por exemplo, com os países que têm de uma forma geral serviços de saúde pública, serviços de cuidados primários, ou trabalham diretamente com, ou trabalham diretamente com organizações não governamentais no terreno e diretamente com as populações. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Julgo que é uma bateria de perguntas muito pertinentes e, portanto, têm a oportunidade de responder a estas questões. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Chair.
I think I will need to work on my Portuguese before I come back next time. But allow me to make a few remarks. And Mauricio, would you like to translate them for colleagues, or there's no need? Okay. First of all, just to thank the government of Portugal for the contribution that it made to UNITAID. It was not just important financially, but also a very important political signal, especially... Primeiramente, agradecer a contribuição do Estado português, não só pela sua contribuição financeira, mas também pelo lado político. On the issue of inequality, I think the COVID pandemic really brought to bear the difference between those who have access to life-saving products and those who do not. Sobre a questão das desigualdades na saúde, a pandemia do Covid, sem dúvida nenhuma, realçou as populações que tinham acesso e as que não tinham acesso aos produtos e serviços de saúde. And as part of the global COVID-19 response, the ACT Accelerator, as you may know, was established, and UNITAID played a key role in this. We were involved in leading the work on therapeutics, in other words, treatments for COVID-19 and improving equitable access to treatments for people in low and middle-income countries. No que diz respeito à resposta global à Covid-19, o acelerador do ACTA foi estabelecido. A UNITAID teve um papel de liderança, principalmente no que diz respeito às terapias e o acesso equitável a essas terapias para as populações mais vulneráveis. UNITAID also led what was established to be the Global Emergency Task Force on oxygen. And that is because there were certain spikes of the pandemic that really exposed the lack of medical oxygen, which can often be a very critical intervention if we look at value for money in low and middle income country health systems. A UNITAID também liderou a tarefa, a Task Force do oxigênio a nível global ligada à Covid-19, porque verificou-se, principalmente em alguns períodos da pandemia, de que a falta de oxigênio eram letais e causavam grandes perturbações no sistema de saúde. E, sem dúvida nenhuma, o investimento em oxigênio, havíamos falado um pouco antes, foi um dos investimentos de maior custo-benefício no que diz respeito a salvar vidas no sistema de saúde afetados pela Covid-19. Through this task force and through our work, we supported 120 countries with their oxygen needs. Através dessa task force, apoiamos mais de 120 países com suas necessidades de oxigênio. One of the other things UNITAID does is to try and shape markets, especially where, because of prices or other barriers, we don't have access to health technologies. So in this case, we're able to enter into negotiations successfully with two of the largest global manufacturers of medical oxygen, and that resulted in a price reduction of 15%. Uma das áreas de intervenções da UNITAID é trabalhar com os mercados, e no caso do oxigênio especificamente, nós conseguimos negociar com 2 dos 5 mais grandes produtores de oxigênio líquido no mundo, para sistematizar a distribuição, e conseguimos uma redução de 15% do preço, e vou completar o que o Tenor disse, no que diz respeito também à regularização da entrega desse oxigênio. In fact, one of the lessons learned from the COVID response, from the feedback we've received from several ministries of health, is that the lack of oxygen during COVID-19 response exacerbated or showed the need for greater investment in oxygen for health systems more broadly. And many health ministers have, for instance, said that oxygen supply can have really improved health outcomes for TB, for patients who have respiratory challenges, and also during childbirth. And this is an area that many governments have really appealed to UNITAID to continue working on as we evolve into the next phase of the COVID-19 response. Uma das grandes lições aprendidas pela UNITAID nessa resposta à Covid-19, que nós aprendemos diretamente dos ministros da Saúde que nos encontramos durante a Assembleia Mundial da Saúde em maio desse ano, é de que os investimentos em oxigênio não somente tiveram impacto na Covid, mas também no que diz respeito ao tratamento da tuberculose, todas as outras doenças respiratórias, e também na hora da saúde materna e na hora do parto também. I'll hand over to you to
answer the rest. Sr. Presidente, eu tinha alguns complementos. Foram feitas perguntas diretamente ligadas à nossa relação com Portugal e à nossa relação de como trabalhamos nos países. Primeiramente, essa relação Portugal-Unidade é uma relação relativamente nova no que diz respeito a uma relação bilateral, mas é uma cooperação antiga no que diz respeito aos estudos que nós vamos fazendo. Vários dos produtos que não estão aqui elencados, que a Unidade vem trabalhando, sejam diagnósticos ou sejam tratamentos, passam por que nós chamamos de pesquisas operacionais nos países. E essas pesquisas são feitas em vários países do mundo, várias delas já feitas em Portugal. Então, trabalhamos com o Instituto Nacional de Saúde, trabalhamos com o Instituto de Medicina Tropical, mas de forma pontual. Isso de forma oportunista no passado, quando havia necessidade de o que nós falamos em inglês, a proof of concept. Ou seja, nós achamos que esse diagnóstico pode ser eficaz dessa forma, uma forma inovadora, então nós vamos e testamos isso em vários países do mundo e é assim que nós fazemos o nosso investimento. E no passado, isso foi feito com Portugal. No que diz respeito à Covid-19, tivemos vários ensaios aqui, todos vocês acompanharam os ensaios feitos pelo OMS, a Unidade estava financiando vários deles. Então, aqui nós estamos levando a nossa bandeira, a ideia não é essa, mas sim levando a saúde e levando produtos inovadores. Essa colaboração já bilateral tem sido feita através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o qual nós vamos visitar hoje à tarde, para poder também retomar e agradecer e também ver até que ponto nós podemos avançar. E a pergunta, como trabalhamos no terreno, e também tentar responder de que forma nós trabalhamos com os PALOPs, nós temos projetos avultados em Moçambique, alguns em Angola, alguns na Guiné-Bissau. Nós não temos nenhum projeto, para além desses projetos oportunistas que eu mencionei em alguns países, nem Cabo Verde, nem São Tomé. Ou seja, já tivemos alguns casos, mas não são projetos. Mas no que diz respeito aos outros 3 países de língua portuguesa, africanos, temos projetos avultados em todas as áreas, seja em tuberculose, seja em malária, seja HIV, seja sistema de saúde, testando coisas bastante inovadoras, como, por exemplo, esse tratamento preventivo de células cancerosas no colo do útero, através de inteligência artificial e de tratamento criogênico das células pré-cancerosas, antes que elas se desenvolvam, então, em cancro propriamente dito. A Unidade trabalha de uma forma bastante híbrida. Em alguns países, trabalhamos diretamente com os sistemas nacionais de saúde. Moçambique, por exemplo, estamos diretamente colaborando com o Programa Nacional de Malária. Em alguns outros países, nós fazemos através de organizações internacionais, principalmente as não governamentais, como em alguns países africanos também. E em alguns outros países, trabalhamos com institutos nacionais de pesquisa, como é o caso da Fiocruz, no Brasil e na América Latina. Então, nós não temos um modelo só, nós temos um objetivo, que é fazer com que essas inovações cheguem o mais rápido possível, de forma mais acessível, às populações mais carenciadas. A questão que se coloca, Sr. Deputado, e eu concluo aqui, pelo menos no que diz respeito a o intento dessa colaboração, e respondendo aqui a primeira pergunta, deputado, que é a mais contundente, é o que é que Portugal, qual é o resultado dos investimentos portugueses na Unidade, que é o resultado de todos os países que investem na Unidade. E o que nós sentimos é, para além desta análise macro que eu citei cá, de que diz respeito de que o investimento dá excelentes retornos, o que nós sentimos é que a proximidade, principalmente aqui falo como lusófono também, de ter um país lusófono que está à origem da CPLP, que está na origem de vários elementos de colaboração e de cooperação na área da saúde em vários países africanos, nos é muito importante. Por um lado, na hora da implementação dos projetos nesse país. Então, a visibilidade portuguesa, a visibilidade da cooperação portuguesa, a visibilidade do financiamento português, nos será bastante útil de chegar mais próximo aos dirigentes, às populações e aos sistemas nacionais de saúde desse país, por razões históricas. Por um outro lado, aqui eu já entro no lado europeu, nós estamos em negociação com a Comissão Europeia já há algum tempo, e estamos em fase de tratação final no que diz respeito a um projeto de cooperação bastante largo e o que nós também estamos aqui a discutir com o governo português e também com a Assembleia é de forjar esta parceria com a Comissão através da representação portuguesa e do papel português, que é muito importante na área da saúde.
Portugal faz parte do Team Europe, assim que eles utilizam a fórmula em Bruxelas, que define um pouco como os várias centenas de mil milhões de euros vão ser investidos nos próximos 7 anos. Então, a nossa vinda cá também se enquadra nesta colaboração europeia, que, claro, é uma colaboração para o desenvolvimento em África, principalmente. Muito obrigado. Não sei se alguma senhora deputada, senhor deputado, pretende fazer alguma pergunta, pôr alguma questão. Não? Da vossa parte, podem considerar que está concluída a sessão. If you want to tell something, for us, the session is finished. Quero naturalmente agradecer aos seus deputados, agradecer a vossa vinda. Eu desconhecia em absoluto, enfim, ignorância minha, não é? Todos nós temos direito à nossa ignorância também, aos nossos conhecimentos, mas à nossa ignorância. Eu desconhecia o papel que a United tem e, portanto, resta-me agradecer muito a vossa presença e, naturalmente, a Comissão de Saúde na Assembleia da República está ao vosso dispor para receber informação vossa, para aquilo que entenderem solicitar à Comissão de Saúde e desejo-vos naturalmente a continuação de um bom trabalho. Parece-me que os vossos objetivos são meritórios, naturalmente, e portanto quero desejar-vos um bom trabalho e agradecer-vos o terem vindo de tão perto, mas de tão longe também, para poderem estar aqui connosco e podermos trocar algumas opiniões sobre o vosso trabalho. Desejo-vos os maiores sucessos, porque os vossos sucessos são naturalmente também do interesse da saúde a nível planetário e em Portugal também. Muito obrigado. Thank you very much for your stay here in this commission, and I hope you have successfully in your work. Thank you very much. Thank you.